Fala galerinha, tudo bem? Seguindo a saga, né? Como eu fiz um vídeo para vocês, coloquei lá no meu Instagram, porque agora fiz um Instagram, né? E coloquei esse vídeo lá no Instagram, se você quiser dar uma olhada lá, viana.bal, né? Pode seguir lá no Instagram. E eu queria dar continuidade sobre o acontecimento, né? Esse prejuízo que eu acabei tendo em relação a esse motorista, né? E acabou batendo num carro, acabou quebrando a ponta de eixo do caminhão. E é isso que eu quero deixar claro para vocês, entendeu? Que tá começando, né? Eu já tenho muitos anos fazendo isso. Esses são os perrengues de você ter uma empresa, e quando você tem uma empresa, você está sujeito a isso, né? Você está sujeito a correr todos esses riscos. E quando as pessoas falam para você, elas não contam, né, esses riscos, né, de você assumir dessas pessoas, dependendo da empresa que você vai abrir, né, que você tenha. E as pessoas elas não conseguem enxergar isso. Muitos que vêm trabalhar com você, ela só vê o que você tem ali palpável, que tipo, que nem no meu caso, que essa é transporte. Então ela olha os caminhões e fala assim, caramba, ele construiu tudo isso, vamos dizer assim, né? Ele tem caminhão, ele tem esse pátio, vamos dizer assim, né? Esse lugar. E aí a pessoa olha e acha que você não tem problema nenhum, que você é uma pessoa que se só tem ganhos, se só tem ganhos. E se ter empresa, galera, é o seguinte, tem mês que dá bom, tem mês que não dá bom. E aí o mês que dá bom, você tem que segurar, porque aqueles meses que não dá bom, você tem que arcar com responsabilidade. O sócio, entendeu? Ele tem que arcar com responsabilidade. Então, esse mês mesmo, só disso, quase 20 mil reais de despesa, de uma pessoa que estava fazendo o teste. E como é que você vai cobrar essa pessoa? Porque assim, ela assumiu a responsabilidade, né? Nós fizemos uma entrevista, beleza? E a partir da entrevista, ele vai para a rua com o motorista mais experiente da casa. E o que que aconteceu? Eu explico isso lá. Estavam lá para executar o serviço, o motorista. E para deixar claro também, galera, quando a gente fala assim, tava com um motorista mais experiente de casa, quando a gente contrata um motorista, não quer dizer que ele não sabe dirigir. Ele já vem, já é experiente, já tem habilitação, já trabalhou em outras empresas. Então, assim, ele não é 100% cru, ele sabe dirigir. Então, na hora de executar o serviço, o motorista mais experiente da casa, o contratado, vamos dizer assim, que está ensinando, deixou ele na rua, posicionado e para executar. E o motorista que está fazendo o teste foi dar a volta no quarteirão. Nessa de dar a volta no quarteirão, ele acabou batendo num carro e acabou quebrando a ponteira, a ponta de eixo. E o desmontamos lá, foi a ponta de eixo e como é? A caixa satélite também, entendeu? A caixa satélite e a ponteira. E é isso que eu quero falar para vocês. É um prejuízo. Se você está começando, ele pode falir a sua empresa, porque às vezes quando você está, às vezes não, quando você está começando, você não tem essa grana para bancar essas despesas ainda, né? Essas coisas que acontecem na empresa. Se você tem uma empresa com maquinário, pode acontecer desse maquinário quebrar e você não ter dinheiro para você arrumar ali na hora, vamos dizer assim, porque você está começando. E graças a Deus eu não estou começando, então assim, vou amargar esse prejuízo, mas eu quero deixar claro para vocês aqui que é isso, que
a vida do empresário não é só ter lucro, não é só as pessoas que nem eu falo, elas acham que ela olha e você construiu aquilo da noite para o dia e que você não tem prejuízo nenhum. Galera, assim, meu, como eu falei para vocês, tem mês que dá bom e tem mês que não dá. E os meses que não dá, você tem que bancar. E você tem que bancar tudo do seu bolso, tudo daquele mês que deu lucro. Então, o que eu quero deixar um recado aqui para vocês: ter empresa não é só glórias, não é só ter vitórias. Você tem muitas derrotas, sim, você tem muitos problemas. Ainda mais, né, a gente aqui no país, né, no Brasil, que nós somos assolado com imposto, nós somos assolado com todas essas variáveis que tem em relação a, né, o que eu falei, né, não quero citar aqui e tal. Então, assim, e nós temos que sobreviver, nós temos que pagar tudo e conseguir ainda ter um pouquinho de lucro e passar por esses perrengues que acontecem no dia a dia de uma empresa. Você tem que conseguir passar dessa barreira. Se você quiser manter, se você quiser seguir, né, com a sua empresa, você vai ter que conseguir passar por essas barreiras aí. Então foi isso, galera, né? Infelizmente, estamos contratando, fazendo teste com o motorista, e nesse percurso ele acabou tendo isso aí. Não tenho como cobrar, porque, né, entendeu? Não tenho o que fazer, cara, é amargar, infelizmente, e seguir a vida, certo? Espero que esse vídeo te ajude, entendeu? E abra um pouco a sua mente quando você for abrir a sua empresa. Tenta ter sempre uma reserva, não abra, entendeu, no sufoco ou pegando um empréstimo, como a gente já teve muitos exemplos aí, né? A gente teve exemplo de uma pessoa ou duas que deram certo, às vezes pegando empréstimo e tal tudo, mas, cara, a realidade não é essa, né? A gente sabe que existe uma dificuldade, e também quando a gente fala, né, da nossa história, você só tem acesso a 1 hora ou meia hora ou 20 minutos do vídeo, mas você esquece que tem uma jornada muito grande para você chegar até onde você tá, certo? Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Até a próxima. Valeu, galera.